Tu sabes o que é despertar com aquele aperto no peito, aquela sensação de que algo terrível está prestes a acontecer, mesmo quando tudo ao teu redor parece estar em ordem? É como se carregasses um peso invisível que ninguém mais pode ver, mas que tu sentes em cada respiração, em cada decisão que precisas tomar. O medo se instalou em tua vida de forma tão sutil que talvez nem percebas mais quando ele está comandando tuas escolhas, impedindo-te de avançar, de confiar, de entregar-te verdadeiramente ao que Deus tem preparado para ti. Santa Teresa de Jesus conhecia intimamente essa batalha silenciosa que se trava no interior da alma. Em seus escritos mais íntimos, ela confessava: tinha tanto medo de tudo que me parecia que até as sombras queriam me fazer mal. Não eram medos irracionais ou caprichos de uma mente frágil. Eram os temores profundos que assaltam toda a alma que busca verdadeiramente a Deus. O medo de não ser suficiente, de estar enganando-se, de que Deus não esteja realmente presente nos momentos mais difíceis. Ela compreendia que esses medos não eram pecado, mas podiam tornar-se prisões se não fossem enfrentados com a luz da fé. A grande mestra do Carmelo descobriu algo que revolucionou não apenas sua própria vida espiritual, mas a de milhares de almas ao longo dos séculos. O medo perde seu poder quando a alma aprende a confiar de forma radical, sem reservas, sem condições. A alma que verdadeiramente se confia em Deus, escrevia ela, não pode ser vencida por nenhum temor, porque tem por companhia o próprio Espírito Santo. Essa não era uma teoria teológica para Teresa, mas uma experiência vivida nas noites mais escuras de sua jornada espiritual, quando tudo parecia conspirar contra sua paz interior. Já te sentiste alguma vez como se estivesses lutando contra inimigos invisíveis? Como se teus próprios pensamentos fossem teu pior adversário? Santa Teresa te diria que essa luta não é sinal de fraqueza, mas de que tua alma está despertando para uma realidade maior. O Espírito Santo está esperando que tu soltes esse controle desesperado que exerces sobre tua vida, que abandones esse medo que te paralisa, para que ele possa finalmente tomar as rédeas e conduzir-te pelos caminhos que ele mesmo preparou para ti desde toda a eternidade. Existe um momento na vida espiritual em que a alma se encontra no centro de uma tempestade interior, onde todos os medos parecem gritar ao mesmo tempo, onde cada pensamento é uma acusação, cada dúvida uma condenação. É nesse momento preciso que o Espírito Santo sussurra mais baixo, não porque não tenha poder, mas porque quer que tu aprendas a distinguir sua voz em meio ao ruído ensurdecedor do mundo e de teus próprios temores. Já experimentaste esse silêncio profundo que vem depois da tormenta, quando tudo parece impossível, mas algo em teu interior te convida a confiar mais uma vez? Santa Teresa vivia esses momentos com uma intensidade que ela mesma descrevia como quase insuportável. Em seu caminho de perfeição, ela narra como chegava a tremer fisicamente diante das responsabilidades que Deus colocava em suas mãos, como a fundação de novos conventos em meio à pobreza extrema e à oposição feroz das autoridades. Muitas vezes, confessava, vinham-me tantos medos que não sabia o que fazer, mas logo me lembrava de que Deus é mais poderoso que todos os meus temores juntos. Era nessa recordação, nessa memória viva da bondade divina, que ela encontrava forças para dar o próximo passo, mesmo quando as pernas tremiam e o coração disparava. O que Teresa descobriu, e que ela ensina com uma clareza cristalina em seus escritos, é que o Espírito Santo não elimina as circunstâncias que geram medo, mas transforma a forma como a alma se relaciona com elas. Quando tu permites que ele tome o controle, não é que os problemas desaparecem magicamente, mas tu recebes uma perspectiva divina que te permite ver além das aparências. O Espírito Santo, escrevia ela, nos ensina a olhar com os olhos de Deus, e dessa altura, tudo se vê diferente, até o que mais nos assustava. Essa visão transformada não é um privilégio de almas extraordinárias, mas um dom disponível para toda pessoa que aceita soltar as rédeas do controle. A confiança que Santa Teresa propõe não é uma emoção que vem e vai, mas uma decisão firme da vontade, um ato deliberado de entrega que se renova a cada manhã, a cada respiração, a cada momento de incerteza. Quando tu dizes sim a essa entrega, quando escolhes confiar mesmo sem sentir, é como se abrisse uma porta invisível em teu coração,
uma porta pela qual o Espírito Santo entra para assumir o comando de tua vida interior. Estás disposto a abrir essa porta hoje, mesmo que tuas mãos tremam ao segurar a chave. Há um segredo que Santa Teresa descobriu em suas horas mais silenciosas de oração. Um segredo tão simples que parece impossível, tão profundo que transforma completamente a experiência de viver. Quando tu verdadeiramente entregas teus medos a Deus, não apenas como uma oração de desespero, mas como um ato consciente e repetido de confiança, algo de divino começa a operar em tua alma. É como se o próprio Espírito Santo iniciasse uma alquimia misteriosa, transformando o chumbo pesado do medo no ouro puro da paz interior. Já sentiste esse momento em que, de repente, aquilo que te aterrorizava perde completamente o poder sobre ti? Teresa descrevia essa experiência com palavras que ainda hoje fazem o coração vibrar. Quando a alma se deixa nas mãos de Deus, como cera nas mãos do artista, ele faz maravilhas que nem sequer podíamos imaginar. Ela não falava de teoria, mas de uma realidade vivida dia após dia nos corredores frios de seus conventos, nas noites de enfermidade, nas horas de incompreensão e crítica. Cada vez que escolhia dizer, seja o que Deus quiser, em meio ao sofrimento, em vez de clamar, por que comigo? Ela testemunhava como o Espírito Santo assumia o controle de situações que pareciam humanamente impossíveis de resolver. O que acontece quando tu realmente praticas essa entrega não é que te tornas passivo ou resignado, mas que recebes uma energia divina que te permite agir com uma eficácia sobrenatural. Santa Teresa fundou 17 conventos, reformou uma ordem religiosa inteira, escreveu obras que são até hoje referência espiritual para milhões de pessoas. E tudo isso partindo de uma mulher que, segundo suas próprias palavras, vivia com tanto medo que apenas me atrevia a sair de minha cela. O segredo estava em que ela havia aprendido a canalizar toda a sua energia não para lutar contra os medos, mas para cooperar com a graça que o Espírito Santo queria derramar através dela. Agora chegou tua vez de experimentar essa alquimia divina. A partir deste momento, cada vez que sentires o medo apertar teu peito, em vez de lutar contra ele ou tentar controlá-lo, respira profundamente e repete as palavras que Santa Teresa sussurrava em seus momentos mais difíceis. Espírito Santo, toma o controle de minha vida. Eu confio em tua sabedoria infinita. Se este ensinamento tocou teu coração, escreve nos comentários. Santa Teresa, ensina-me a confiar mais que a temer. E inscreve-te neste canal para continuares recebendo a sabedoria dos grandes mestres espirituais. Tua declaração de fé pode ser exatamente o que outra alma precisa ler para não desistir hoje. Tu sabes que existe um lugar em tua alma onde nenhum medo pode entrar? Um santuário interior que permanece intocado mesmo quando tudo ao teu redor parece desmoronar? Santa Teresa chamava esse lugar de castelo interior, e ela descobriu que é precisamente nesse espaço sagrado que o Espírito Santo estabelece seu laboratório divino, onde ele transforma almas medrosas em gigantes espirituais. Não é um lugar físico que tu possas localizar, mas uma dimensão espiritual que se abre quando tu aprendes a recolher-te em Deus, mesmo em meio ao caos exterior. Já experimentaste momentos em que, inexplicavelmente, sentiste uma paz profunda, mesmo estando cercado de problemas? A grande mestra do Carmelo ensinava que esse santuário interior não é privilégio de místicos extraordinários, mas herança de todo batizado que aceita viver em estado de confiança radical. No interior da alma, escrevia ela, onde mora o Espírito Santo, não podem entrar os medos do mundo, porque ali tudo é luz, tudo é paz, tudo é certeza. Ela descobriu isso não em momentos de êxtase, mas nas horas mais ordinárias de sua vida religiosa, quando escolhia mergulhar em oração silenciosa, em vez de alimentar as preocupações que batiam à porta de sua mente. Era nesses encontros íntimos com Deus que ela experimentava uma transformação gradual, mas profunda, de toda a sua estrutura emocional. O que acontece quando tu realmente habitas esse espaço interior é que começas a viver a partir de uma perspectiva divina, não humana. Os problemas continuam existindo, mas tu os vês com os olhos de Deus e essa visão muda completamente tua capacidade de resposta. Santa Teresa relata em suas cartas como, depois de experimentar essa morada interior, conseguia tomar decisões complexas com uma clareza que ela mesma não compreendia.
Era como se alguém mais sábio que eu estivesse pensando através de minha mente. O Espírito Santo, quando encontra uma alma disposta a confiar, não apenas a consola, mas literalmente assume a direção de seus pensamentos, sentimentos e decisões. A prática que Teresa propõe é ao mesmo tempo simples e revolucionária. Dedicar alguns minutos de cada dia para entrar conscientemente nesse santuário interior, não para pedir coisas específicas a Deus, mas simplesmente para dizer-lhe: aqui estou, toma o que quiseres, dá o que quiseres, usa-me como quiseres. É nessa disponibilidade total que o Espírito Santo encontra espaço para operar milagres silenciosos que transformam não apenas tua vida, mas irradiam para todos ao teu redor. Estás preparado para fazer dessa entrega um hábito diário, um encontro sagrado que pode mudar o curso de tua existência? Existe um fenômeno espiritual que Santa Teresa experimentou inúmeras vezes e que ela descrevia com uma mistura de assombro e gratidão. Os momentos em que Deus parece sussurrar diretamente através das circunstâncias impossíveis, transformando aquilo que seria motivo de desespero em ocasião de fé mais profunda. Já viveste situações em que, justo quando tudo parecia perdido, uma solução apareceu de forma tão inesperada que só podias atribuí-la à intervenção divina? Teresa aprendeu a reconhecer esses sussurros divinos e, mais importante ainda, a preparar sua alma para recebê-los através de uma confiança que não dependia das aparências exteriores. Em uma de suas fundações mais difíceis, a de Sevilha, Teresa se encontrou sem recursos financeiros, sem apoio das autoridades locais e com suas religiosas adoecendo uma após a outra. Segundo ela mesma narra, chegou ao ponto de questionar se havia compreendido corretamente a vontade de Deus. Estava tão cheia de medos, confessava, que apenas podia dormir. Mas então me lembrei que Deus nunca me havia faltado antes e decidi confiar uma vez mais, ainda que não sentisse vontade. Foi nessa decisão consciente de confiar contra toda a evidência que ela experimentou o que chamava de locuções interiores, palavras que brotavam em sua alma com uma clareza e certeza que não vinham de seu próprio pensamento. Não temas, filha, eu estou contigo. O que Teresa descobriu através dessa experiência é que o Espírito Santo tem uma forma muito particular de comunicar-se com as almas que lhe entregam o controle de suas vidas. Ele fala através dos acontecimentos impossíveis, das coincidências que não são coincidências, das soluções que aparecem justo quando a razão humana havia esgotado todas as possibilidades. Quando deixamos que Deus maneje nossos impossíveis, escrevia ela, Ele nos mostra que para Ele não existe tal palavra. Essa comunicação divina não acontece apenas em momentos extraordinários, mas se torna a linguagem cotidiana entre a alma confiante e seu Criador. A chave para escutar esses sussurros divinos está em cultivar o que Teresa chamava de indiferença santa, uma atitude interior de total disponibilidade aos planos de Deus, mesmo quando eles contradizem completamente nossos próprios projetos. Quando tu vives nesse estado de abertura, tua sensibilidade espiritual se aguça de tal forma que consegues perceber a mão de Deus operando até mesmo nas circunstâncias mais adversas. Consegues imaginar como seria viver cada dia esperando esses sussurros divinos, sabendo que o Espírito Santo está constantemente te guiando através de sinais que só os olhos da fé podem enxergar? Tu já paraste para pensar que talvez a verdadeira revolução não aconteça nas ruas ou nos discursos inflamados, mas no silêncio profundo de uma alma que decide confiar completamente em Deus? Santa Teresa descobriu que quando uma pessoa realmente entrega o controle de sua vida ao Espírito Santo, inicia-se uma revolução silenciosa que tem o poder de transformar não apenas sua própria existência, mas de irradiar mudanças profundas em tudo ao seu redor. É uma revolução que não faz ruído, não grita slogans, mas tem uma eficácia sobrenatural que deixa marcas eternas na realidade. Já presenciaste o poder transformador de uma alma verdadeiramente confiante em Deus? A mestra do Carmelo viveu essa revolução interior de forma tão radical que ela mesma ficava surpresa com os frutos que brotavam de sua entrega. Não entendia como uma mulher tão medrosa como eu, escrevia, podia fazer coisas que me pareciam impossíveis, até que compreendi que não era eu quem as fazia, mas o Espírito Santo obrando através de minha debilidade. Cada convento que fundou,
cada alma que direcionou espiritualmente, cada linha que escreveu, tudo isso brotava de uma fonte que ela sabia não ser própria, mas divina. Era como se sua humanidade frágil tivesse se tornado um canal transparente, através do qual a graça de Deus fluía livremente para o mundo. O que mais impressionava Teresa nessa revolução silenciosa era sua capacidade de transformar até mesmo as pessoas mais resistentes ao redor dela. Homens endurecidos pelo poder, religiosas presas em rotinas vazias, jovens perdidas em vaidades mundanas, todos encontravam algo diferente na presença dela, algo que não conseguiam explicar racionalmente, mas que os tocava no centro da alma. Quando o Espírito Santo toma verdadeiro controle de uma alma, observava ela, essa alma se converte em um ímã que atrai a outros para Deus, sem necessidade de palavras persuasivas ou métodos humanos. Era a revolução do amor divino operando através de uma criatura humana totalmente disponível. Esta revolução silenciosa está disponível para ti também, exatamente no ponto em que te encontras agora, com teus medos, tuas limitações, tuas circunstâncias imperfeitas. O Espírito Santo não espera que tu sejas extraordinário para usar-te de forma extraordinária. Ele só espera que tu sejas disponível, confiante, entregue. Quando tu dizes sim a essa revolução interior, quando escolhes viver cada dia permitindo que ele tome o controle, tua vida se torna uma força silenciosa, mas poderosa, de transformação no mundo. Estás preparado para iniciar essa revolução silenciosa em tua própria alma, sabendo que ela pode ecoar na eternidade? Há uma força espiritual que permanece oculta para a maioria das pessoas, mas que Santa Teresa descobriu e experimentou de forma extraordinária: o poder transformador da disponibilidade total a Deus. Não se trata de uma passividade resignada, mas de uma atividade sobrenatural que brota quando a alma atinge um estado de abertura completa à ação do Espírito Santo. Já imaginaste o que aconteceria se tu verdadeiramente dissesses a Deus: faze comigo o que quiseres, quando quiseres, como quiseres, e realmente vivesses de acordo com essa entrega? Teresa descobriu que essa disponibilidade total desencadeia uma dinâmica divina que supera infinitamente qualquer esforço puramente humano. Em seus escritos mais profundos, Teresa revela como chegou a esse estado de disponibilidade através de um processo gradual, mas determinado. Fui entregando a Deus, pouco a pouco, todos os meus planos, meus desejos, meus medos, até que um dia me dei conta de que já não me pertencia a mim mesma, mas completamente a Ele. Essa entrega não aconteceu de uma vez, mas foi o resultado de milhares de pequenas decisões diárias, de confiar em vez de controlar, de aceitar em vez de resistir, de dizer sim em vez de mas. Cada ato de confiança era como uma gota que, somada às outras, formava um oceano de disponibilidade que o Espírito Santo podia navegar livremente. O que mais surpreendia Teresa era como essa disponibilidade total, longe de diminuir sua personalidade, a intensificava de forma sobrenatural. Quando deixei de ser minha para ser completamente de Deus, observava, foi quando mais verdadeiramente me converti em quem Ele havia sonhado que eu fosse desde toda a eternidade. O Espírito Santo não anula a individualidade da alma que se entrega. Pelo contrário, Ele a purifica, a eleva, a transforma em uma versão divinizada de si mesma que jamais poderia alcançar por esforços próprios. Era como se Teresa tivesse descoberto sua verdadeira identidade não em si mesma, mas em Deus. A prática que Teresa propõe para alcançar essa disponibilidade total é ao mesmo tempo simples e radical. Começar cada dia renovando conscientemente essa entrega, não como uma obrigação pesada, mas como um privilégio extraordinário. Senhor, ela sussurrava todas as manhãs, aqui tens teu dia, tuas horas, tuas oportunidades. Usa-me como instrumento de teu amor. Quando tu vives dessa forma, cada situação que enfrentas se torna uma oportunidade para o Espírito Santo manifestar seu poder através de ti. Consegues imaginar a liberdade interior de não ter que carregar sozinho o peso de tuas decisões, sabendo que alguém infinitamente sábio está dirigindo tua vida? Tu já te perguntaste como pessoas aparentemente comuns conseguem realizar feitos extraordinários que deixam marcas profundas na história da humanidade?
Santa Teresa descobriu o segredo que está por trás de toda grande santidade: a audácia que nasce da confiança total no Espírito Santo. Não é uma audácia humana baseada em coragem natural ou autoconfiança, mas uma audácia sobrenatural que brota quando a alma compreende que, ao entregar-se completamente a Deus, pode ousar coisas que jamais tentaria contando apenas com suas próprias forças. Já sentiste aqueles momentos em que algo maior que tu mesmo te impulsiona a fazer o que parecia impossível? Teresa vivia essa audácia espiritual de forma tão intensa que suas próprias contemporâneas às vezes se escandalizavam com seus projetos. Fundar conventos sem dinheiro, reformar uma ordem religiosa inteira, enfrentando oposições poderosas, escrever obras místicas, sendo uma mulher em um mundo dominado por homens. Tudo isso exigia uma audácia que ela sabia não provir de si mesma. Muitas vezes, confessava, eu mesma me assombrava das coisas que me saíam da boca ou das decisões que tomava, porque sabia que minha natureza tímida jamais se haveria atrevido a tanto. Era o Espírito Santo operando através dela, dando-lhe uma ousadia divina que transformava impossibilidades em realidades. O que Teresa ensina sobre essa audácia sobrenatural é que ela não contradiz a humildade, mas nasce dela. Quanto mais a alma reconhece sua própria pequenez, mais espaço cria para que o poder infinito de Deus se manifeste através dela. A verdadeira audácia espiritual, escrevia, não consiste em confiar em nossas forças, mas em confiar tanto em Deus que nos atrevemos a tentar o que Ele nos inspira, ainda que pareça estar acima de nossas possibilidades. Essa confiança radical elimina o medo do fracasso porque coloca toda a responsabilidade do resultado nas mãos divinas, libertando a alma para agir com uma liberdade interior extraordinária. Quando tu permites que o Espírito Santo tome o controle de tua vida, ele não apenas te consola e te pacifica, mas te inspira projetos e sonhos que são grandes demais para a tua capacidade humana, precisamente porque são seus projetos sendo sonhados através de ti. Teresa descobriu que viver sob a direção do Espírito Santo significa estar constantemente na fronteira entre o possível e o impossível, sempre sendo convidada a dar passos que a razão consideraria insensatos, mas que a fé reconhece como chamados divinos. Estás preparado para essa audácia santa, para deixar que Deus sonhe através de ti sonhos que são grandes demais para a tua mente, mas perfeitamente possíveis para seu amor? Existe um paradoxo espiritual que confunde muitas almas sinceras. Como é possível ao mesmo tempo entregar-se totalmente a Deus e agir com energia e determinação no mundo? Santa Teresa descobriu a resposta vivendo o que ela chamava de dança misteriosa, entre abandono completo e ação decidida, uma harmonia sobrenatural em que a alma se move no ritmo do Espírito Santo. Já experimentaste momentos em que agiste com total determinação, mas ao mesmo tempo sentiste que não eras tu quem estava realmente agindo, mas algo maior operando através de ti? Essa é a dança que Teresa ensina, e ela é a chave para uma vida verdadeiramente frutífera. A mestra do Carmelo explicava esse paradoxo com uma imagem que tocava profundamente suas religiosas. Somos como bailarinas nos braços de Deus. Ele marca o ritmo e a direção, mas nós devemos nos mover com graça e decisão. Teresa jamais foi uma mística passiva que esperava que Deus fizesse tudo por ela. Pelo contrário, ela foi uma das mulheres mais ativas e empreendedoras de seu tempo, mas toda a sua ação brotava de uma escuta profunda dos movimentos do Espírito Santo em sua alma. Cada decisão que tomava, cada passo que dava, era precedido por um momento de silêncio interior em que perguntava: "O que queres que eu faça, Senhor?" O que torna essa dança possível é a compreensão de que o Espírito Santo não anula a liberdade humana, mas a eleva à sua máxima potência. Quando tu entregas tua vontade a Deus, não te tornas um fantoche nas mãos divinas, mas um co-criador consciente da obra que Ele quer realizar no mundo. Teresa descobriu que quanto mais se abandonava à vontade divina, mais livre se sentia para agir com criatividade e ousadia. Na entrega total, observava, encontrei a liberdade mais perfeita, porque já não tinha que carregar com a angústia de acertar ou equivocar-me. Sabia que Deus endireitaria qualquer erro e abençoaria toda boa intenção.
A prática dessa dança misteriosa requer o que Teresa chamava de vigilância amorosa, uma atenção constante mas relaxada aos movimentos do Espírito Santo na alma, como uma dançarina que está sempre atenta aos sinais de seu par, mas confia plenamente em sua liderança. Quando tu vives dessa forma, cada dia se torna uma aventura espiritual em que nunca sabes exatamente o que vai acontecer, mas tens a certeza profunda de que estás exatamente onde Deus quer que estejas. Estás disposto a aprender essa dança, a viver nessa tensão criativa entre entrega total e ação decidida, permitindo que o Espírito Santo te conduza pelos passos de uma vida extraordinária? Chegamos ao coração de todo o ensinamento de Santa Teresa, ao ponto em que todas as palavras se tornam pequenas diante da realidade que elas tentam expressar. O convite eterno que o amor infinito faz a toda a alma para uma união que transcende todos os medos, todas as limitações, todas as compreensões humanas. Consegues sentir neste momento que toda a tua vida tem sido preparação para esse encontro, que todos os teus medos, tuas lutas, tuas buscas têm sido caminhos que te conduziram até este instante de possível entrega total ao Espírito Santo? Teresa descobriu que esse convite não é feito apenas aos místicos extraordinários, mas ressoa constantemente no coração de todo ser humano que existe. A grande mestra do Carmelo passou os últimos anos de sua vida tentando encontrar palavras para descrever o que acontece quando uma alma aceita completamente esse convite divino. É como se toda a minha vida anterior tivesse sido apenas preparação, escrevia, e de repente descobrisse que o que eu chamava viver era apenas respirar. Porque viver de verdade é isto: ser completamente de Deus e permitir que Ele seja completamente meu. Ela havia descoberto que o medo da entrega total é, na verdade, o último obstáculo antes da liberdade absoluta, como o medo que sente uma criança antes de se lançar nos braços de seu pai, só para descobrir que ali está a segurança mais perfeita. O que Teresa quer que tu compreendas neste momento é que o Espírito Santo não está esperando que tu te tornes perfeito para tomar o controle de tua vida. Ele está esperando apenas que tu te tornes disponível. Deus não busca almas sem defeitos, ela sussurrava. Busca almas sem reservas. Cada momento de tua existência, incluindo este exato instante em que lês estas palavras, é uma oportunidade renovada para dizer esse sim que pode transformar tua vida de forma irreversível. Não é um sim que dás uma vez e pronto, mas um sim que renova a cada respiração, a cada decisão, a cada circunstância que a vida apresenta. Santa Teresa te deixa este último sussurro, esta herança espiritual que ela legou a todos os que viriam depois dela. Não tenhas medo de entregar tudo, porque o que Deus tem preparado para ti é infinitamente melhor do que o que tu poderias imaginar para ti mesmo. O Espírito Santo está neste momento tocando teu coração, convidando-te para essa aventura de amor total que é a única forma verdadeira de viver. Vais aceitar o convite? Vais permitir que Ele tome finalmente o controle de tua vida, sabendo que nas mãos dele até teus medos se transformarão em instrumentos de amor? A escolha é tua, mas o convite é eterno, e Santa Teresa estará intercedendo por ti até que digas o sim que teu coração